casos que estavam juntando poeira, que infelizmente nunca teriam uma solução, agora começam a ser esclarecidos. Isso é muito interessante, com a ajuda da tecnologia. Alguns, inclusive, depois de décadas parados. A própria polícia tinha engavetado esses casos. Só não queimou porque não pode, mas estavam lá esquecidos. Por exemplo, recentemente teve um bandido, um criminoso sexual, que atacou uma estudante há 13 anos. E esse crime finalmente foi identificado. O bandido foi encontrado agora. Na época, há 13 anos, os peritos encontraram o DNA do abusador na vítima. Só que eles não tinham como saber de quem ele era. Imagina só, você encontra o material genético de uma vítima, mas como é que você vai saber de quem é? Principalmente numa cidade com muita gente, com muitos homens. Você não consegue convocar todos os homens da cidade para fazer o teste. Em cidades pequenas lá dos Estados Unidos já existiu uma convocação geral, mas aqui não. Aí, naquela época, não tinha um banco de dados. Eles tinham material genético, mas vai saber de quem é? Agora, fica a grande pergunta, se naquela época eles não tinham esse banco de dados, mesmo com material genético no corpo da vítima, como é que eles conseguiram agora? Como é que veio essa mágica para que um bandido, um predador fosse encontrado? Você precisa assistir essa reportagem. Põe no ar. Quando a ciência se torna aliada no combate ao crime, mistérios são solucionados e criminosos são identificados e presos, aqui no Brasil e no mundo. Um confronto de material genético foi responsável por identificar o homem suspeito de abusar de uma adolescente há 13 anos. Era noite quando a adolescente voltava da escola na cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Ao descer de um ônibus, ela foi abordada por um homem que estava armado com uma faca. A vítima foi arrastada até um lugar escuro, um matagal, e lá foi abusada sexualmente. A única informação que a gente tinha na época era a descrição física dele, mas não havia câmeras, não havia testemunhas, não havia alguma outra coisa que correlacionasse qualquer suspeito ao crime. Ele não era conhecido, ninguém conhecia, ele não frequentava a região. Achando que jamais seria descoberto, o maníaco de Ribeirão das Neves continuou cometendo crimes. Mas ele não contava com um detalhe. Quando abusou da adolescente, lá em 2012, ainda não existiam bancos de dados, mas a perícia recolheu o material genético do corpo da garota. E esse DNA ficou guardado durante todo esse tempo. Através do Instituto de Criminalística, a gente conseguiu fazer com que desse match, ou seja, na época foram colhidos os vestígios da vítima, né, através lá no IML foram colhidos e ficou guardado. As informações ficaram todas guardadas. Quando ele foi preso novamente, o material dele genético também foi colhido e na hora do cruzamento de dados deu match. Hoje a vítima tem 29 anos. Ela foi ouvida novamente. Ela reconheceu o autor? Reconheceu. Nós temos um banco de dados, ela chegou a olhar algumas fotografias sem saber quem era que a gente tinha identificado e ela reconheceu sem sombra de dúvidas. Recentemente, um jovem foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado por roubar e estuprar uma mulher de 60 anos em Belo Horizonte. Ele também foi confirmado como autor do crime por meio de exames de DNA. Antes de fugir, o rapaz, de 23 anos, ainda roubou o celular dela, que foi vendido por R$120 para comprar bebida alcoólica. Mas as descobertas não estão restritas apenas a crimes sexuais. Ciudad del Leste, no Paraguai, 2017. Explosivos. E um prédio vem abaixo. Criminosos invadem uma transportadora de valores. Um prejuízo de R$120 milhões. Aqui em São Paulo, criminosos disfarçados de policiais federais e fortemente armados invadiram o Aeroporto Internacional de Guarulhos, entraram no terminal de cargas e levaram mais de 700 quilos de ouro, avaliados em R$117 milhões. 2 crimes, 2 países diferentes. Além da ousadia dos criminosos, os investigadores descobriram um detalhe muito importante. O mesmo homem estava presente na cena nos 2 assaltos. Marcelo foi preso pelo DEIC no caso do ouro. Depois da prisão em São Paulo, a Justiça Federal decretou nova prisão no caso da transportadora de valores.
O DNA de Marcelo também foi encontrado por lá. E não só o dele, os comparsas também foram identificados. Tudo isso graças à ciência. O DNA é o código genético que determina as características hereditárias de cada pessoa. É como uma carteira de identidade, impossível de ser falsificada. Para se chegar aos criminosos, foram levados em conta uma garrafa plástica, um corte de tecido, uma unha e um papel de bala. Com a análise genética desses materiais, a investigação da Polícia Civil de São Paulo chegou à identificação dos 3 assaltantes. Esclarecer esse emaranhado de relações no submundo das quadrilhas organizadas brasileiras tem sido possível desde a criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos, em 2013, que fica nesse prédio da Polícia Federal em Brasília. É uma ferramenta que quanto maior ela for, mais elucidativa ela vai ser. Então a taxa de sucesso de você colocar um perfil e identificar uma autoria, ela vai crescendo ao longo dos anos. O Banco de Perfis Genéticos recebe e armazena vestígios coletados pelas polícias federal e estadual em cenas de crimes. Essa é uma amostra que nós conhecemos como amostra questionada. Quando a gente tem uma amostra referência, que é aquela que já tem uma identificação do suspeito ou da vítima, a gente consegue processar essa amostra, fazer uma comparação entre as informações genéticas e identificar a pessoa que a investigação tem interesse. No caso da menina Amélia, foi assim. A adolescente de 14 anos foi vista com um homem em uma bicicleta nas ruas de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Depois desse flagrante, a menina foi abusada sexualmente e assassinada. Janildo Magalhães, de 37 anos, foi preso depois de um exame de DNA confirmar o abuso. Com a análise das lesões e também a coleta dos vestígios biológicos, que mais tarde seriam encaminhados para o laboratório de biologia e DNA forense e que acabariam por comprovar a autoria do crime sexual cometido contra a Amélia Vitória. Crimes antigos também podem ser solucionados, como o caso da adolescente Karen Steed. Ela foi assassinada na Califórnia quando tinha 15 anos. A descoberta do assassino só foi possível graças à tecnologia atual usada pela polícia americana. Gary Ramirez, de 75 anos, um ex-membro da Força Aérea dos Estados Unidos. Um cotonete com o DNA dele correspondia ao sangue na cena. Ramirez confessou o crime e foi condenado à prisão perpétua. Também na Califórnia, um outro crime foi solucionado graças ao DNA. Janet Houston tinha 24 anos quando foi encontrada morta dentro do próprio carro. Depois de 49 anos, a sala de provas foi reaberta. Lá, ainda estavam um maço de cigarros encontrado no carro da jovem e material genético colhido das unhas de Janet. Ao confrontar o achado com o banco de dados, o assassino foi descoberto e preso. No Brasil, a coleta de DNA só é obrigatória em casos envolvendo crimes violentos ou hediondos. Em outros tipos, é preciso de autorização da Justiça. Mas o fato é que o banco genético é uma ferramenta eficiente e confiável para o trabalho da polícia. A meia-vida do nosso DNA é em torno de 521 anos. Ou seja, a gente pode manter uma amostra guardada por um mês, um ano, 10 anos, até 100, 150 anos, que é possível sim fazer uma análise comparativa de DNA. Olha, se você quiser saber mais detalhes dessa reportagem e de outras que nós mostramos aqui no Balanço Geral, coloca o aplicativo do R7 aí no seu celular. Passar eu não tenho ainda, então escuta o amigo, é pequenininho, ele ocupa pouco espaço, mas você tem todas as notícias do Brasil, de São Paulo e do mundo na palma da sua mão. Então abra a sua câmera, aponte para cá e você vai baixar de graça o R7 agora no seu celular.